Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã desse domingo, dia 28 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar com esse giro de notícias do Megão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações e que também você possa hypar o vídeo para que a gente possa ter um engajamento melhor perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão nesse domingo 28 de setembro de 2025. O elenco do Flamengo, após a classificação para a semifinal da Libertadores da América na quinta-feira diante do Estudiantes, deixou Buenos Aires na sexta-feira à tarde, chegando em São Paulo na sexta-feira à noite. A princípio, o Flamengo treinaria na manhã de ontem, sábado, no CT do São Paulo, na Barra Funda, porém, o treinamento foi transferido para a parte da tarde, a partir das 15h30, conforme informação da assessoria de imprensa do Flamengo. Essa última atividade, em preparação para a partida de logo mais contra o Corinthians, aconteceu sob uma grande expectativa por qual time iria escolher Felipe Luiz para mandar logo mais a campo. De certo é que o Flamengo não poderá contar com o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que está cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Vasco da Gama. O Flamengo chega para enfrentar o Corinthians com 4 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles: Pulgar, que está fora da partida, Alan, Léo Pereira e Arrascaeta. Qualquer desses que estão pendurados com cartão amarelo, caso tomem cartão hoje contra o Corinthians, não enfrentarão o Cruzeiro na próxima quinta-feira no Maracanã. Por falar em Eric Pulgar, ontem, sábado, completou-se 2 semanas, 14 dias da realização da tomografia computadorizada feita pelo chileno, que atestou a consolidação da fratura no 5º metatarso, chegando ao fim mais uma fase da sua recuperação. O jogador já vai treinar com o grupo no início dessa semana e pode retornar ao time do Flamengo e voltar a ser opção ao técnico Felipe Luiz, tanto na quinta-feira contra o Cruzeiro, como no domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então, praticamente acabou a lesão do Eric Pulgar. Existe também, meus amigos, a expectativa em torno da escalação do time, de se poupar o meio-campista espanhol Saúl, que nas últimas 3 partidas vem jogando no sacrifício, sentindo dores no tendão de Aquiles, inclusive tomando infiltrações para poder jogar e suportar a dor, o que mostra ainda mais o comprometimento do espanhol Saúl, que caiu nas graças da torcida do Mengão. Bom, o Flamengo treinou ontem à tarde no CT do São Paulo, na Barra Funda, mas a escalação do time que vai enfrentar o Corinthians está envolvida em um mistério. Não se tem a mínima percepção de qual time Felipe Luiz vai mandar a campo. E existe a possibilidade de o Felipe Luiz entrar com um time misto, né? Um time misto poupando alguns jogadores. A derrota do Cruzeiro para o Vasco ontem por 2-0 aumentou ainda mais a pressão ao Flamengo, que tem tudo em, conseguindo uma vitória hoje contra o Corinthians, aumentar a diferença contra os mineiros, pois serão adversários na próxima quinta-feira. A Conmebol abriu expediente na sexta-feira contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo por um gesto obsceno feito para a torcida do Estudiantes, que naquele momento que foi feito o gesto obsceno, arremessava objetos em campo durante a comemoração do Flamengo, dos jogadores do Flamengo pela classificação para a semifinal da Libertadores. Fica claro que a Conmebol quer dinheiro. A Conmebol adora uma multa, né? Adora uma punição, e todas as punições da Conmebol são baseadas sempre em pagamento de multas. Dessa vez não será diferente. Resta saber também se a entidade máxima do futebol sul-americano vai punir os argentinos que apedrejaram o ônibus do Flamengo durante o trajeto do hotel para o estádio.
O Cruzeiro, adversário do Flamengo, após o Corinthians, ao enfrentar o Vasco da Gama ontem no estádio de São Januário, tinha 8 jogadores pendurados pelo cartão amarelo, mas nenhum levou o cartão. Então, todos que estavam pendurados jogarão normalmente contra o Flamengo na próxima quinta-feira. Agora vamos trazer o retrospecto atualizado do confronto entre Corinthians e Flamengo. Ao todo, os dois times já se enfrentaram por 125 vezes, com 54 vitórias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, Flamengo, 45 vitórias do Corinthians e 25 empates. Portanto, no confronto, o Flamengo leva vantagem sobre o Corinthians. Arbitragem completa, equipe definida para Corinthians e Flamengo, hoje às 20 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena. O árbitro é Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Na bandeira 1, Bruno Rafael Pires, também de Goiás. Na bandeira 2, Bruno Bosquilha, do Paraná. E o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Wagner Heuwey, de Santa Catarina. A transmissão da partida será feita de 3 maneiras: em TV aberta pela TV Record, com narração do Kleber Machado, comentários do Maurício Noriega, do ex-jogador Dodô e do ex-árbitro de futebol Sálvio Espíndola. Na TV fechada pelo Premier, a narração vai ser de Paulo Andrade, com comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Ricardinho. E no stream do YouTube, pela Cazé TV, nós não conseguimos a escala de transmissão lá da Cazé TV. Meus amigos, a Conmebol divulgou ontem, sábado, a data, os horários e as transmissões dos jogos semifinais da Libertadores da América. Os jogos de ida, dia 22 de outubro, Flamengo e Racing no Maracanã, às 21 horas e 30 minutos, com transmissão da TV Globo. No dia 23 de outubro, LDU e Palmeiras lá em Quito, às 21h30, com transmissão da ESPN. Os jogos de volta, dia 29 de outubro, uma quarta-feira, Racing Flamengo às 21h30 na Argentina, com transmissão da TV Globo. E no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, Palmeiras e LDU às 21h30, com transmissão da ESPN. Portanto, os 2 jogos da semifinal do Flamengo serão transmitidos pela Globo e os 2 jogos semifinais do Palmeiras serão transmitidos pela ESPN. 4 jogos abriram a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem, sábado. Vamos trazer aqui os resultados. Fortaleza 1, Sport 0 no Castelão. Vasco 2, Cruzeiro 0 em São Januário. Juventude 1, Internacional 1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E Atlético Mineiro 1, Mirassol 0 na Arena Galo Cego. A CBF detalhou os jogos das rodadas 28 até a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vejam a confirmação dos jogos do Flamengo, confirmados com esse detalhamento. Na 28ª rodada, dia 15 de outubro, uma quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Botafogo no Engenhão às 19 horas e 30 minutos. Na 29ª rodada, dia 19 de outubro, um domingo, o Flamengo pega o Palmeiras no Maracanã às 18h30. A 30ª rodada, dia 25 de outubro, um sábado, aqui em Fortaleza, Fortaleza e Flamengo às 19h30. A 31ª rodada, dia 1º de novembro, sábado, Flamengo e Sport às 21 horas no Maracanã. Na 32ª rodada, dia 5 de novembro, uma quarta-feira, São Paulo e Flamengo no Morumbi. E na 33ª rodada, dia 9 de novembro, um domingo, Flamengo recebe o Santos no Maracanã às 18 horas e 30 minutos. Meus amigos, clubes que formam a Libra, capitaneados por Palmeiras e São Paulo, Santos, repudiaram veementemente, através de notas oficiais, a atitude do Flamengo de entrar na justiça, bloqueando parte dos valores pagos pelos direitos de transmissão. O fato é o seguinte: se o Flamengo entende que tem o direito e que esse direito é bom, está mais do que certo em ajuizar uma ação cobrando uma divisão mais justa, uma divisão mais equilibrada, principalmente no montante que se trata o pay-per-view, do qual o Flamengo vende mais de 22% de todos os pacotes. Hoje,
Domingo, às 21 horas, vai começar a participação no Brasil no Mundial Sub-20 do Chile. O Brasil estreia contra o México e vai ter o nosso cria rubro-negro, zagueiro Iago, como titular da seleção brasileira, a quem a gente deseja boa sorte, não só a seleção brasileira, mas os dois jogadores rubro-negros que lá estão participando, os dois zagueiros João Vitor e Iago. A Superliga Feminina de Vôlei foi lançada oficialmente ontem, sábado, com a presença de representantes das 12 equipes. A Superliga vai começar no dia 20 de outubro e terá sua decisão no dia 3 de maio de 2026. A Superliga Feminina terá transmissão do Sport TV e da GE TV. O Flamengo estreia na competição no dia 20 de outubro, uma segunda-feira, às 18h30 contra o Barueri, no Tijuca Tênis Clube. Bom, o Sub-20 do Flamengo jogou ontem, sábado, pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca e goleou por 4-0 o time do Sampaio Corrêa, com gols marcados por Douglas 2 vezes, Guilherme e Germano fecharam o placar. O Flamengo que vem numa sequência de vitórias depois de ter uma sequência de derrotas contra Vasco e Botafogo. O Flamengo, ao passar pelo Estudiantes, se classificando para as semifinais da Libertadores da América, chega a essa fase da competição pela 7ª vez em sua história. Portanto, está aí o Flamengo alcançando melhores marcas no ranking da Conmebol. A tendência é que, ao passar do tempo, o Flamengo vá brigar lá pelas primeiras posições desse ranking da Conmebol. A esperança é muito grande, é um mês de outubro decisivo, mês de outubro em que nós jogaremos os dois confrontos diretos contra Palmeiras e Cruzeiro, concorrentes nossos na disputa pelo Brasileiro, e também disputaremos as semifinais da Libertadores. Podemos terminar o mês de outubro já sabedores de que estaremos na final da Libertadores lá em Lima, no Peru. Então, essas são as notícias do Flamengo desse domingo, dia 28 de setembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.